Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo do livro Nosso Lar, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito de André Luiz. Então, estamos dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos ainda no capítulo 1º, então se você perdeu, não conseguiu assistir os outros estudos, você tem disponível tanto no Facebook quanto no canal dos Samaritanos de Jesus, os estudos anteriores. E não se preocupe também, porque como a gente está no comecinho, dá para acompanhar ainda o livro inteiro praticamente. Então nós convidamos a todos para pegarem os livros, já se sentarem. Se a sua edição é igual à minha, nós iremos dar continuidade na página 22. Mas antes da gente continuar, né, vamos fazer a nossa prece? Vamos? Então, vamos todos juntos pensar em Jesus, pensar em coisas boas, pensar em amor, em alegria, em leveza, em paz e agradecer por essa oportunidade, pela noite de estudos e pedir que os bons espíritos nos auxiliem a compreendermos tudo que vamos aprender esta noite. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Sempre lembrando que essas lives desse estudo do livro Nosso Lar, ela está ao vivo no Facebook do Grupo Espírita de Samaritanos de Jesus, Samaritanos de Jesus, também no Facebook do Amigos dos Samaritanos, e também esse estudo vai ficar disponível também no YouTube. Então, a gente só consegue disponibilizar no YouTube depois que termina a live. Porque o YouTube, ele precisa que tenha pelo menos 1000 seguidores no canal para conseguir fazer simultâneo ao vivo. Então a gente está fazendo um convite a todos, inclusive, para irem lá no Facebook, no canal do Grupo Espírita de Atendimento Samaritano de Jesus, se inscrever no canal para ajudar, para que possamos colocar essas lives também ao vivo pelo Facebook, para a gente abranger o maior número, pelo YouTube, para abranger o maior número de pessoas possíveis, né? Então, todo mundo numa corrente, a gente consegue fazer isso e atingir esse intento. E também estamos com a presença da Voz do Além aqui conosco, né? Olá, boa noite, pessoal. A Voz do Além está nos auxiliando aí. Então, todo mundo já está com livros em mãos, todos apostos. Mais uma vez lembrando também que aqui é um grupo de estudo. Então, a nossa ideia é compartilhar, é confraternizar e a gente se interagir. Então, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma colocação, pode colocar aí por escrito, que a nossa Voz do Além está aqui para nos ajudar, para reproduzir e para a gente bater um papo bem amistoso, bem tranquilo, com bons pensamentos nesse momento, né? São 40 minutos para a gente realmente vibrar positivamente. Você pode começar? Vamos. Então é a página 22, né, do capítulo 1º, capítulo 2º. Capítulo 2º do Clarence, o capítulo 2º logo no começo do capítulo. Então, se você está com o seu livro aí, é terceiro parágrafo. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam meu coração. Infeliz, sim, mas suicida? Nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos, enunciados nas casas de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia
no curso dessas reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar da paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Por que a pecha de suicídio? Quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus, o homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Então aqui a gente tem um trechinho que o André Luiz está naquelas regiões inferiores, como ele está descrevendo aqui, como a gente também viu algumas imagens, e aquelas vozes que ficavam perturbando ele, ficavam falando o que buscas, infeliz, suicida. E ele começa a se indagar, mas como suicida? Eu não queria morrer, eu não quis tirar minha própria vida, né? Eu estava lutando para sobreviver. Eu estava lutando, buscando sobreviver, e como suicida? Então aqui eu destaquei alguns pontos que nessas entrelinhas a gente pode extrair algumas coisas, né? Pensar algumas coisas interessantes para fins de estudo. O primeiro é que quando ele descreve aqui a imagem que ele tinha da família dele, né? Que ele fala assim, minha esposa ainda jovem, os 3 filhos, contemplando-me no terror da eterna separação. Isso daqui eu achei interessante porque ele ali em vias de desencarnar, acompanhando ali os familiares, ele pôde perceber essa situação dos familiares, de que os familiares também não tinham essa noção de vida eterna. Então aqui, para os familiares, a vida acabava com a morte. Então eles entendiam como a morte daquele ente querido como uma separação eterna. Então por isso que ele fala, né, que ele pôde perceber isso dos próprios familiares, que é aquela imagem de desespero, de pavor quando um ente querido está desencarnando e quando você não tem uma perspectiva de reencontrar aquela pessoa que você ama. Isso causa um desespero, uma perturbação muito grande. E ele percebia isso. Olha só como é que a pessoa, o moribundo, ele percebe as coisas. Ele consegue sentir as coisas, né? Porque na verdade quem sente é o espírito. E não o corpo, o moribundo. Exatamente. Então isso fica a reflexão no seguinte sentido. A importância das coisas que a gente fala de uma pessoa que está em vias de desencarnar ou que logo desencarnou. Porque essa pessoa pode estar ali do lado e não está ali do lado e percebe as energias. Se você está ali já pensando em coisas ruins, que vá mesmo, ele percebe tudo. Ele consegue perceber isso. Então isso me chamou a atenção. Outra coisa que me chamou bastante atenção aqui, Kátia, é que ele é indignado, né, com essa peste de suicídio. Então aqui, eu até fiz uma anotação aqui, que muitas das causas de perturbação nossa depois do desencarne são por coisas que a gente nem sabe que é erro, que a gente nem está errando, e a gente está de alguma forma contrariando as leis de Deus. Então aqui ele estava com essa peste, com essa perturbação de suicida, mas ele nem sabia. Como assim suicida? O que eu fiz para ser suicida? Ele não sabia os equívocos que ele praticou quando encarnados, que agora perturbavam o seu espírito por ele ter abreviado o seu tempo de existência aqui na Terra. Isso me chamou muita atenção, que às vezes a gente faz coisas que a gente nem percebe que está violando as leis divinas. E isso vai servir de causa de perturbação amanhã mais tarde. Então isso foi bem interessante, eu achei.
E eu pesquisei no livro da Joana de Ângeles, O Homem Integral. Ela fala muito sobre perturbação, tem um capítulo dedicado a isso. E ela elenca 5 motivos, 5 razões que são maior causa de perturbação em vida ainda, para o homem no seu cotidiano, no seu dia a dia, que também se enquadram nisso que você acabou de falar, Flávio, que coisas que a gente faz e que a gente nem percebe, nem se dá conta de que são violações às leis divinas. E, de forma resumida, a primeira delas, primeiro desses 5 fatores, ela diz que é a rotina. Porque a gente vive um dia após o outro e a gente faz as mesmas coisas de forma intensa sem se dar conta de que está fazendo isso, desperdiçando tempo, desperdiçando energia. Então a rotina ela elenca como um fator de perturbação. E dentro do nosso estudo, até lembrando o primeiro capítulo, quando o André Luiz fala da vida dele, que ele cuidou de ter a família, cuidou de ter uma estrutura física, né, material boa, dentro dessa rotina. Preocupou-se a mesmice, né? A mesmice. Então ela traz isso, a rotina, pra gente, não para a gente viver sem parâmetros, de forma desorganizada, mas para nós refletirmos sobre o quanto isso nos afeta e depois pode ser um motivo de perturbação. O segundo motivo que ela traz para a gente é a ansiedade. É um mal do século, né? Como nós somos ansiosos. A gente quer que a pandemia acabe logo, a gente quer uma vacina logo, a gente quer voltar às nossas rotinas anteriores, né? É interessante isso. Ela diz assim, ó, a ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Então, desde quando ela escreveu esse livro, acho que é de 1940. Não, eu acho que é mais recente. Deixa eu ver. 2000 não, aqui só tá 2018, mas não interessa. Isso daí. É irrelevante. Mas é atual, né? A gente super atual. Com certeza. Essa ansiedade, essa coisa que a gente não consegue descrever, que nos impulsiona, que nos... O querer algo que a gente não sabe o que é, não né? sabe o que é, fica com essa expectativa toda por algo que a gente não sabe. E a gente desperdiça muita energia com essa ansiedade. E olha, o que a Kátia falou agora, grave essa questão do desperdiçar energia, porque vai ter um momento aqui que a gente vai refletir um pouco sobre essa questão. E hoje em dia, né, o consumo de ansiolítico, de remédios, de medicamentos é muito grande, né? E juntinho com a ansiedade ali, ela traz o medo. O medo também é uma característica nossa. Junto com a ansiedade, a gente não sabe do que tem medo, a gente vive um temor, um receio de tudo, principalmente no tempo, na nossa situação atual. E isso é extremamente danoso, né? Para o nosso espírito, para a nossa vivência espiritual, para a nossa evolução. É um cerceamento da liberdade, né? Eu acho que o medo, a gente fica tão arraigado no medo que ele vai cerceando a nossa liberdade. A gente tem medo porque tem medo de ser roubado, a gente tem medo de pegar uma doença, a gente tem medo de tudo a gente tem, né? Tem medo de espírito, tem medo de espírito, tem medo de encarnado, a gente tem medo de tudo, né? O André Luiz, no plano espiritual desencarnado, com medo, das vozes, da situação que ele passava. Também ela fala da solidão, que ela vem atrelada à necessidade do homem de ser visto, de ser aplaudido, de ser bem aceito. Aí por trás disso a gente vê o nosso orgulho, a nossa vaidade, então são coisas nossas, né? Essa nossa questão pessoal, individual, que a gente não sabe tratar, que a gente não sabe lidar com isso dentro da gente mesmo. E também acaba gastando energia porque a gente busca coisas para satisfazer, né? Para não se sentir só, para não ficar sozinho, às vezes busca companhias erradas. E a gente deveria se conhecer melhor porque nunca estamos sozinhos, né? Somos filhos de Deus, estamos acompanhados dos nossos irmãos espirituais, então estamos sempre acompanhados.
fica sós. E um outro fator, o último que ela elenca como de perturbação muito grande, pasmem todos nós, a liberdade. Por se tornar um fator perturbável nos casos em que o homem extravasa o limite do justo e do tolerável, ferindo a liberdade alheia. Então a nossa necessidade de liberdade, os nossos anseios de liberdade acabam interferindo na vida do próximo. Tudo isso em conjunto traz muita perturbação. Para quando a gente está encarnado e quando a gente chega na situação do André Luiz, né, no plano espiritual, a gente não sabe por que fica tão perturbado. E é verdade, pensemos num navio no oceano, ele está em liberdade, mas essa é uma liberdade que, se ele não tiver uma bússola, para onde ele vai? É um rumo, um norte. Não adianta toda essa liberdade de se ficar no meio do oceano. Né? Eu acho que realmente essa questão de extravasar dessa liberdade, uma falsa liberdade, é um grande equívoco, porque a gente quer se autoafirmar na liberdade e a gente acaba às vezes extravasando isso de uma forma que às vezes contraria certos costumes, certas questões morais, tudo isso, e a gente percebe muito disso, essa questão da autoafirmação. Eu sou livre, então eu vou me autoafirmar em determinada conduta, em determinado comportamento, e acabo extravasando o limite do razoável, do bom senso, que é fundamental para toda pessoa que almeja uma evolução, alguma coisa assim, né? Eu acho que realmente. E ao longo do livro, se a gente analisar o personagem do André Luiz, a gente consegue identificar essas características nele, esses fatores todos que ele teve ao longo da vida quando encarnado. Mais alguma coisa? Não. Outra coisa aqui que eu achei interessante. Firme e resoluto, a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e longe de prosseguir na fortaleza moral por ignorar o próprio fim. Então ele tinha aquela postura dele de fortaleza, de inteligência, de forma de se portar, mas ele começou a se esmorecer porque ele não sabia qual seria o fim daquilo. Era o desconhecido para ele, era o medo, era a ansiedade, a falta de fé. Então ele ignorava o próprio fim. Então isso foi o quê? De alguma forma minando aquela fortaleza moral dele. Que não era forte. Não era verdadeira, porque ela ruiu. Né? Bom, eu acho que nesse trechinho. Tem mais algum comentário? Você aí tem algum comentário de casa? Manda aí pra gente. Manda aí. Posso ler um trecho? Pode. É um parágrafo muito longo, mas vamos ler. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas, abatimento progressivo, sem modificação. Castigava-me a fome, todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando, deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia.
vertendo copioso pranto. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi... Já está quase terminando. Para. Então tá bom, vamos comentar então esse trecho. Esse trecho tem bastante coisa interessante. Muita coisa. Eu acho que... Quer comentar? Pode comentar. Eu acho que aqui, Kátia, logo nas primeiras linhas, a gente já começa a perceber a transformação do André Luiz. Aqui ele já está retratando uma passagem dele ali naquela região umbralina, de que ele já começa a voltar para si, ele já começa a reconhecer uma força maior que rege, até que ele tem até um ato de humildade, porque ele fala assim, olha só como é que ele já começa a ter uma certa humildade, a se transformar. Ele começou a perceber, meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transformava as paisagens. Ele já começou, antes, quando encarnado, André Luiz, ele se sentia um tal, vamos assim dizer, né? Ele se sentia o bambambam, de uma forma coloquial. Ele tinha o conhecimento de um grande médico, uma inteligência invejável, então ele se sentia um Deus encarnado, vamos assim dizer. E quando ele desencarna e se depara com essa nova realidade, de modo que todo aquele conhecimento que ele tinha já não servia para nada, ele já começou a se treinar a algo maior. Então aqui a gente tem um ato de André Luiz. O Emmanuel, ele tem uma definição de humildade bem interessante, que se assemelha muito ao que ele disse aqui. O Emmanuel diz que humildade é reconhecer a nossa pequenez ante a grandiosidade do universo. Olha a definição de Emmanuel e olha o que o André Luiz fala aqui. Então, quando eu li, eu falei, opa, olha que ele já está mais humilde. Então, ele já está começando o quê? A estender a mão para que ele fosse socorrido. Antes, né, nos trechos anteriores, ele até comenta, eu queria pensar, eu queria concatenar as ideias, eu queria arrumar um plano para sair daqui, mas não dava, não tem como, porque ficam essas vozes, aqui mesmo ele diz, é imprescindível fugir dessas manadas de seres animalescos, monstruosos. Então, essa questão do raciocínio, de pensar, de ter a consciência, a individualidade, ele não estava conseguindo. Nesses momentos que ele está prestes a ser socorrido, que ele começa a se conectar consigo mesmo, a ter essa condição de raciocinar, de pensar. No primeiro momento ele queria ainda ser o André Luiz autossuficiente. Não, eu sou inteligente, eu vou raciocinar um plano para eu sair dessa situação. E ele começou a perceber o entorno dele, que ele não tinha essa condição. Daí ele começou a... Uma outra coisa que me chamou a atenção é que ele falava que ele era... É uma coisa até engraçada. Eu percebi que eu era eu mesmo. Eu morri, mas eu não mudei. Sou eu mesmo. Então é aquela coisa da gente não perder a individualidade depois da morte. Se nós somos bons, no plano espiritual nós vamos ter condutas, pensamentos, posições boas. Agora, se nós temos uma vida desregrada, no plano espiritual nós vamos fazer a mesma coisa. É um jargão espírita, né? Ninguém vira santo depois que morre. Ninguém vira santo. Nós continuamos e perfeito, né? E uma outra coisa aqui, essas necessidades fisiológicas. Essas necessidades fisiológicas aqui é interessante, significa que espírito ele quer fazer xixi, espírito quer fazer cocô, espírito tem fome, espírito tem sede. Ele fala muito da sede, né? Então eu acho bem interessante e a questão aqui que ele teve que passar, né? Que a gente já conversou nos outros estudos de perder dignidade. Ele via num pequeno riacho, sugar lama. Ele deitava a boca ali e começava a beber água, aquela água suja, aquela folha toda retorcida, ele comia no que era aquela coisa, mas o desespero era tão grande. Uma outra coisa que fazia aqui, que o abatimento dele era progressivo, a fome era intensa, a sede era intensa,
mas ele não caiu nem na lição. Você percebeu nisso? Ele não morria. Mantinha para frente. Tipo assim, ele não morria. Ele ficou 8 anos nessa situação e não morreu. Por quê? Porque ele já perdeu o corpo. Quem morre é o corpo, não o espírito. É o grande equívoco da pessoa que tira a própria vida. Porque ela tira a vida do corpo, mas o espírito não morre. E daí ela quer morrer, mas não morre. Então aqui a gente percebe que por mais que ele, aqui ó, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Ele não se exauria. E só voltando um pouquinho para o que você disse da dignidade, dessa questão do André Luiz chegar realmente ao fundo do poço e sugar a água ali da lama, comer folhas, porque ele sentia essa necessidade fisiológica. Então vale uma reflexão para a gente dessa questão do não julgamento, porque a gente não sabe as necessidades das pessoas que impelem, né, que impulsionam para que elas cometam os atos que cometem, qualquer um de nós. Então a gente não tem que julgar porque a gente não sabe qual é a necessidade, né? E essa coisa, essa questão da dignidade, né, de chegar no fundo do poço, de fazer coisas inacreditáveis por conta de necessidade. Então não é justificável, mas é explicável, né? A gente consegue entender as ações das outras pessoas. E aqui também a gente percebe a questão de valorizar coisas simples, né? Ele fala que ele, quando ele comia naquela água, comendo aquelas folhas, ele lembrava do pão nosso de cada dia, das refeições que ele fazia, né? E naquele momento ele não tinha. Às vezes a gente não valoriza, a gente reclama pra mãe, pra mulher, a comida tá fria, a comida tá salgada, a comida tá isso, a comida tá aquilo, e não valoriza o que a gente tem, o nosso alimento de cada dia. Aquele alimento quentinho, produzido na hora, feito na hora, aquela água limpinha. A gente não valoriza isso, a gente não valoriza. A gente acha que o outro é melhor do que a gente sempre é o outro e incomodado com a nossa própria vida. Isso eu acho que também vale a reflexão. E uma outra coisa aqui que me chamou a atenção, ele tem que fugir dessas criaturas, essas manadas de seres animalescos. Isso daqui significa que ele estava numa condição difícil, mas tinham pessoas em condições piores do que ele. E esses seres animalescos aqui são espíritos de seres humanos, que muitas vezes a gente vê na literatura espírita que eles estão sob a influência de outros espíritos, esqueci o nome da palavra agora, quando você... hipnose, sobre a hipnose de outros espíritos. Então eles ficam em manadas, eles ficam em bandos, perdem a consciência de si. Ele ainda tinha a consciência dele. Alguns outros espíritos perdem a própria consciência e eles começam a andar em manadas assim. Então são dominados, eles são joguetes mesmo. Joguetes na mão de espíritos. Então, tinham espíritos lá em situação piores do que a dele ainda, né? De perder essa noção até de individualidade. Não que ela perca a individualidade, não perde, mas ele ensina uma deficiência psíquica, espiritual, perde essa consciência de si mesmo. Temporariamente, sim, ela é recuperada. Demora, precisa passar por tratamento, mas é recuperada. Vamos ler mais um pouco? Quer que eu leia? Eu leio, pode um trechinho pequeno. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude, tornava-me imprescindível para a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Então aqui ele... essa autossuficiência, né? Quando ele realmente percebe que não, além de mim existe algo maior, né? Fosse o que fosse, onde estivesse, mas ele caiu em si, que ele não era autossuficiente, né? Não bastava, não se bastava. Dizem assim, haja o que hajar, Deus está sempre conosco, né?
Essa parte é muito interessante. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um criador do mundo, né? Como ele diz aqui, Uma força maior, um né? autor da vida, né? Existir Autor da vida. É interessante quando ele dá o nome para Deus, né? Autor da vida. E essa dificuldade, né, que as pessoas têm de mencionar, de dizer, falar sobre Deus, fugiu a palavra, não é assumir, mas que realmente existe uma força maior, que existe um Criador. A gente tem essa dificuldade com Deus, com Jesus, de assumir, de reconhecer Deus, de reconhecer essa força maior. Tem espíritos que não conseguem falar a palavra Deus, falar a palavra Jesus. Eles não conseguem, né, proferir essa palavra. É realmente bem forte esse momento do André Luiz, né? Bem importante esse início, né? Esse cair em si. Né? Podemos continuar? E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza me estendesse as mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica, de mãos postas, imitando a... Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Que transformação, né? Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas verdades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Só um comentário aqui, Kátia, porque algumas religiões predominantes, e não é crítica, é apenas um comentário, uma observação, pregam, 5 minutos, né? Okay. Pregam que a existência do inferno, e que o inferno seria um local eterno de purgação das almas. Mas perceba, né, nessas reflexões, nessas rogativas de André Luiz, que ele tinha junto a ele, no interior dele, de que a criatura é digna do perdão de Deus, de que ele não ficaria eternamente naquele lugar. Para ele aquilo já era infernal. Quando ele diz aqui, né, eu já não tinha mais o que fazer, eu estava sem forças, eu já estava ali colado no lodo. Será que eu ia ficar, estava esquecido? E ele tinha com ele que não. É isso que é interessante, porque talvez ele conhecesse essa religião dominante que pregasse o inferno eterno, mas ele tinha com ele que não era possível ele ficar ali para a eternidade, sim, né, naquele sofrimento. Eu achei isso interessante. Mais uma vez, ele não fala Deus, né? Ele fala Supremo, Autor da Natureza, e depois ele fala... Igualmente Filho de Deus, né? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Vamos continuar? A gente consegue terminar o capítulo? Mas aí vai ficar assim, desculpa. Mas você quer falar? Então vamos lá comentar então. Não, porque aqui ele ainda está nessa linha de raciocínio, né? Puxa, eu precisei de
tanta humilhação, né, no conceito dele, na concepção dele, de chegar ao fundo do poço, né, de experimentar tudo que é de ruim, de remorso para ser resgatado, para receber ajuda, para ficar nesse mundo, nesse instante todo sem esperança, sem nada, precisei chegar nesse fundo do poço. Acho que foi um momento de profunda introspecção que ele teve aqui, né, de reconhecimento mesmo, de se inclinar humildemente para Deus, de reconhecer essa figura de Deus, né? E aqui ele até exorta, será que, poxa, é preciso a gente sofrer tanto para reconhecer, para fazer uma prece, para tudo isso? Porque quando a gente está bem, normalmente a gente faz a nossa prece assim, mas a gente faz aquela prece café com leite, não é aquela prece de devoção, de reconhecimento, de amor e carinho com Deus, né? Então aqui ele teve que chegar nesse ponto para realmente ele conseguir essa conexão, essa ligação real com um plano maior. Fechar as portas do exterior e se voltar para si e só ele e Deus. E é engraçado que imediatamente ele foi auxiliado. E infelizmente, geralmente, nessas situações de dor, de sofrimento, de amargura profunda, que a gente se lembre que a gente consegue voltar para dentro de si e se conectar com os nossos amigos, nossos benfeitores espirituais. Diante da nossa condição de não compreensão das leis divinas, o sofrimento ainda é uma importante ferramenta de aprendizado, de desenvolvimento moral do homem e de conexão com Deus. Não que o sofrimento sempre vai ser. Quando a gente for um espírito mais evoluído, quando a gente compreender isso, não vai mais existir essa questão do sofrimento, né? Mas por enquanto ainda precisamos dessa importante ferramenta. E acabou o nosso tempo. Acabou o nosso estudo, né? Sim. Então, pessoal, é isso. Espero que também vocês estejam aproveitando esse estudo. Eu acho que para a gente tem sido bem legal. Reler o livro Nosso Lar, lembrando várias coisas que a gente tinha esquecido, aprendendo novas coisas, porque eu acho que a ideia é sempre aprender algo novo. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Esperamos vocês na sexta-feira, na live da Fernanda, estudo de um tema da doutrina espírita. E quarta-feira que vem estaremos de volta com os nossos estudos. Então, não se esqueçam de, se puder, compartilhar o nosso estudo e se inscreverem no canal do YouTube para a gente atingir 1000 seguidores e conseguir fazer ao vivo também pelo YouTube os nossos estudos. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Boa noite.